De volta no canal UOL, a gente segue também no YouTube, ao vivo aqui com o De Primeira, com as notícias mais quentinhas, as informações de bastidores. E agora vamos lá para o Rio de Janeiro, porque Jorginho chegou ao Rio. Mas chegou para passar férias, segundo ele. Ele é um desejo da diretoria do Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Flamengo tentando alinhar essa contratação. Será que vai dar bom? A gente vai saber. Por enquanto ele só chegou, mas disse que vai só passar férias nessa data FIFA. Vamos ver se de repente rola uma reunião por lá. Bruno Braz já está com a gente. Bruno, seja bem-vindo ao De Primeira. Conta mais pra gente dessa história envolvendo o Jorginho, meu amigo. Boa tarde. Bom, boa tarde, gente. Pois é, o Jorginho ele chegou ao Rio de Janeiro. O objetivo inicial, obviamente, ele passar férias com a família. Mas aí eu tenho uma informação sobre essas férias do Jorginho que, de algum modo, pode impactar no desfecho dessa negociação. A informação que a gente tem é que, entre Jorginho e Flamengo, as questões ali contratuais já estão bem avançadas, né? Mas ainda resta ali um acordo entre o Jorginho e o Arsenal, né? E ele tem alguns gatilhos ali contratuais ali que envolvem grana, né, na situação dele atual com o Arsenal. E o Flamengo, a princípio, ele deseja ter o Jorginho já para o Super Mundial, que começa em junho lá nos Estados Unidos. Esse é um ponto que Jorginho precisa acertar com o Arsenal e o Flamengo também precisa acertar ali com o Arsenal. Então, tem 3 pontos ali na negociação. Entre o Jorginho e o Flamengo, né, as questões salariais, tempo de contrato, essa parte já está bem avançada. Quando eu falo que as férias do Jorginho no Rio também podem influenciar, e aí é a informação que eu trago. O Jorginho, né, como se sabe, o Jorginho é naturalizado italiano. Se não me engano, a esposa dele também não é brasileira, e os filhos dele, uns nasceram na Itália, outros na Inglaterra. Acho que ele tem 4, posso estar enganado na numeração, mas uma parte nasceu na Itália, outra na Inglaterra. Então, assim, a família do Jorginho não teve adaptação no Brasil ainda. Então, essa vinda ao Rio de Janeiro para passar férias também ali, de certo modo, faz parte ali do pacote ali, porque o que me foi falado é que essa questão pessoal do Jorginho também vai contar bastante. No caso, a família, morar num novo país, no Rio de Janeiro, tem toda essa questão de você sair da Europa, né? Uma família que teve uma educação europeia, né? Vir aqui para o Rio de Janeiro. Então, essa parte também conta muito na questão da negociação. Entre a parte, como eu falei, a parte contratual ali entre Flamengo e Jorginho já está bem avançada, mas precisa fechar essa ponta com o Arsenal de vir para o Mundial, não vir para o Mundial. Se vir para o Mundial, muito provavelmente tem uma multa ali, tem uma rescisão contratual a se fazer, mas essa questão pessoal também vai pesar muito, e aí, né, cabe ao Rio de Janeiro, nesse momento, fazer o seu papel, né? Eu lembro que outros jogadores que vieram do Flamengo de peso, como o próprio Rafinha, que vocês estavam conversando aqui, essa parte também contou bastante. Felipe Luiz, que eram caras que ficaram anos morando na Europa, construíram família lá, e aí você voltar para o Brasil, tem toda essa parte da adaptação, né? Essa é a parte mais fácil. Se depender de gostar do Rio de Janeiro para vir, já veio, né? Não tem nem como. Então veio fazer um test drive com a família no Rio para ver se adapta e fica. Agora, Braz, interessante isso que você está trazendo. E uma dúvida. O contrato do Jorginho com o Arsenal, ele vai até junho, não é isso? E me corrija se eu estiver errada. E se vai até junho, ele não pode vir para jogar o Super Mundial pelo Flamengo, independentemente da negociação com o Arsenal? É que o Flamengo vai chegar um pouquinho antes já para a preparação para o Super Mundial, e parece ter um gatilho no contrato do Jorginho, de se ele ficar até o final do contrato, ele tem mais uma bonificação. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Eu não sei exatamente a data de junho que o Jorginho se encerra o contrato com o Arsenal, né? Não. O Mundial começa do dia 14 de junho
eu não estou enganado, a estreia do Flamengo no dia 15 ou 17, agora não me lembro exatamente. Mas a ideia do Flamengo é tê-lo já para o Super Mundial. Então, assim, são pequenos detalhes. A conversa está avançada e fechando esses pequenos detalhes aí, muito provavelmente o Jorginho vem aí para ser reforço do Flamengo, para ter aí um dos maiores salários desse elenco aí galáctico do Rubro-Negro. Ô, Braz, só fazer uma observação aqui. Assim, o Flamengo pode ir mais cedo para o Mundial, mas ele vai ter que castigar algumas rodadas de Brasileirão, né? Porque dia 11 de junho tem Sport e Flamengo no Recife. Dia 16 de junho o Flamengo estreia contra o Esperance nos Estados Unidos. Então... Isso, 16. Dia 16. Então você tem 5 dias entre o último jogo do Brasileirão e a estreia no Mundial. Tem a janela do especial do Mundial, que o Jorginho pode ser inscrito. Que era o que o Vitor Roque e o Palmeiras ia fazer com o Vitor Roque. Se não desse certo agora. O que eu acho que pode pegar também, Braz, aí é uma avaliação minha, não é de informação, é que talvez o Jorginho, embora o Jorginho tenha jogado pouco no Campeonato Inglês, jogou 12 jogos, 5 saindo do banco de reservas, e veja que ele tem uma importância para o Arsenal, porque dos 12 jogos que ele jogou, 5 saindo do banco, 3 vezes ele foi capitão, ou seja, tem um respeito por ele. Se ele jogar só 12 vezes, de 25, mas ele tem 3 vezes ele é capitão, é porque tem um respeito por ele. Mas talvez, mesmo jogando pouco na temporada, menos do que jogava antes, ele pode entender pelo corpo dele, pela idade dele, que ele precise de férias. Porque ele está encerrando uma temporada que, por mais que você não jogue, você está treinando todo dia, viajando todo dia, desgastado todo dia. Então, aí tem um planejamento que o Flamengo pode fazer independentemente do Mundial. O Flamengo pode dizer, não, eu quero você no Mundial, venha. E ele pode dizer, pô, Boto, mas se eu for pro Mundial, cara, eu acho que eu vou esgotar em setembro. E aí você faz um planejamento diferente. Não estou dizendo que é isso, tá, Braz? Aí teria que negociar com o Arsenal para ele ser liberado antes, para o Flamengo poder fazer esse planejamento para a temporada. Para o Mundial ou para a temporada. Ou seja, ele vem para a temporada brasileira para jogar a temporada, independentemente de jogar ou não jogar o Mundial. Braz, quero te ouvir, mas já aproveito para perguntar também sobre a questão do Gerson, porque virou uma novela o aumento de salário do Gerson. Eu nunca vi uma discussão de salário assim tão pública. O pai dele já foi no podcast pedir aumento. É claro que a gente sabe todos os méritos do Gerson, seleção brasileira, como é o protagonista no Flamengo, mas tem algum impasse ou esse aumento vai sair? Então, só para complementar a questão do PVC, o planejamento inicial do Flamengo é chegar nos Estados Unidos no dia 10. Né? É o planejamento do Flamengo, chegar no dia 10. E muito provavelmente nessas férias aí do Jorginho agora no Rio, ele vai ter um encontro com o Boto aí para acertar os últimos detalhes. Sobre o Gerson, a informação que a gente tinha na semana passada, né? Na semana passada ali, um pouquinho antes, dias antes, o Flamengo fez uma proposta ao Gerson, até trouxe aqui na programação, fez uma proposta ao Gerson de renovação de contrato com um aumento salarial. E aí o que está pegando? O Flamengo entende que fez uma boa proposta de renovação. E o Marcão, que é o pai empresário do Gerson, né? Marcão é uma figuraça ali, né? E costuma não ter muito filtro, né? Não tem muito papai na língua. E aí ele não considera que tenha sido o que ele e o filho dele almejam, né? Para quem não sabe, o Gerson, desde que retornou ao Flamengo, ele não teve um aumento, tá com o mesmo salário de quando chegou. E nesse período ele deu uma resposta em campo. Hoje, inclusive, é titular da seleção brasileira e ele acha que ele merece uma valorização, principalmente comparando com o que ganham os jogadores tops aí do Flamengo atualmente, né? Então, na comparação com os salários dos jogadores mais tops aí do Flamengo, o salário dele está defasado, mas é até difícil falar essa palavra, né? Que o Gerson ganha não é pouco, né, gente? Mas ele acha que ele... Mas a questão é essa. Vamos atualizar a tabela do imposto de renda. O Braz deve estar ganhando bem para o salário do Gerson estar defasado, hein? Ah, esse Braz não é mole, não. Brincadeira, hein, Braz? Pois é.
Mas, enfim. E aí o staff do Gerson fez uma contraproposta já. Então, assim, agora está nessa questão. O Flamengo entende que fez uma boa proposta de renovação e o staff, pelo visto, ainda não considera o ideal. Então, assim, será que o Flamengo vai entrar no leilão? Não vai? A saber as cenas dos próximos capítulos, que a gente já é fato é que o Gerson está muito valorizado no mercado, inclusive o Zenit veio com força aí tentar a contratação dele, o Zenit da Rússia, mas assim, a vontade do Gerson é continuar, é ficar, e eu acho que sentando ali os dois lados aí na mesa, tentar de repente aí parar dessa discussão se tornar pública e os dois sentarem ali reservadamente, acho que a coisa pode andar. Mas no momento ainda não chegaram num denominador comum. Esse é o desejo do Gerson e, claro, da torcida do Flamengo também, porque o que joga, meu amigo, jogador aí, fundamental para esse Flamengo e para a seleção brasileira também. Braz, meu amigo, muito obrigada, viu? Sempre acrescentando, abrilhantando o nosso De Primeira. Beijo para você, querido. O Jorginho que trouxe o tempo lá da Inglaterra para cá, tá nublado, vai chover, ele trouxe o tempo lá da Inglaterra aqui pro Rio. É para ajudar a adaptação da família, para não quebrar, não ter choque térmico. Beijo, querido. A gente vai para um break rapidinho agora. A primeira hora foi agitada aqui no De Primeira. E a gente volta para falar bastante sobre seleção brasileira, porque amanhã, afinal, tem jogo contra a Colômbia lá em Brasília.